Oremos. Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser homem ou ter um aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos o caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos como fosses um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos.
e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com eles multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai,
Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus. Por isso, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna por todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A quem procurais? Responderam. Jesus Nazaré. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram.
Conduziram no primeiro Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro é um outro discípulo, seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada aguardava a porta, disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um discípulo dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusações apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue aqui. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. assim se realiza o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Outros te disseram isso de mim. Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: Tu disses, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse:
Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Que reis que vos solte? O rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei. Segundo essa lei, ele deve morrer, porque esse espírito de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem te entregou a ti? Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz dele rebela-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-lo. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, demos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes,
lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todos de joelhos, exceto quem não puder, pode ficar de pé. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outras escrituras ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e queridas irmãs, presentes conosco, vocês também no nosso YouTube e Facebook, começando essa Santa Eucaristia, a Santa Paixão da Morte de Jesus Cristo, entramos no silêncio. Por que entramos no silêncio? Em meditação, em contemplação desta grande doação do Cristo. Ontem ele se doou, ontem ele entregava a sua vida, dando seu corpo e sangue e nos ensinando a importância de como devemos também ser a vida, doação. A doar-se é preciso termos um coração cada vez mais voltado para o de Jesus Cristo, um coração comprometido em salvar, em fortalecer, em reanimar os corações que estão em aflição, estão em sofrimento. Hoje ele abraça com sua cruz, do beijo da cruz, da adoração que vamos fazer, ele nos abraça em unidade com todos os que sofrem. A grande diferença de Jesus aqui para Judas: Judas o entrega,
Judas aqui já mostra justamente a sua alegria, né, por causa do dinheiro, por causa da fama, entrega a Jesus. Vai logo, o que tem de fazer, faça logo. O Evangelho inicia já no início aqui dizendo: Jesus, tendo consciência do que ia fazer, né, do que ia acontecer, saiu ao encontro deles. Sou eu, deixa essa questão comigo, eu abraço toda a causa, sou eu que vou viver esse momento na vida daqueles que pecaram, daqueles que se perderam pelo caminho, mas também dos que estão envolvidos em dores, dos que estão envolvidos no abandono, por causa da idade, por causa da doença, por causa dos desentendimentos, por causa das guerras em todos os campos do mundo, guerras em famílias, guerra na igreja. A Jesus ele acolhe, ele abraça, ele une essa causa justamente com a força da obediência ao Pai. Ele é obediente ao Pai. Ele mostra justamente que ele não veio por si mesmo, mas veio justamente para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que salve a todos. E que mostra, como ele diz aqui, que o meu reino não é deste mundo. O meu reino, Pedro, não é de violência, não é de revidar a morte, mas é de perdoar, é de purificar, é se deixar conduzir. Por isso a primeira leitura apresenta esse servo sofredor, que trabalha na vida por todos aqueles necessitados. É como ele diz aqui: ele, o meu servo, será bem sucedido, sua ascensão será dada ao mais alto grau. Mas aqui fica um pasmo, por estar ele tão desfigurado. Por que desfigurado? Porque vive nas ruas, porque vive sem teto, vive com fome, vive com sede, crianças que não têm como sorrir, crianças que não têm como ver a esperança, mães que não têm como mais lágrimas para consolar seus filhos, diante de tantas situações, diante também da desobediência. E ele paga esse preço aqui, como diz Isaías, para a nossa cura, para curar nossas feridas, para trazer a nossa paz. Ele foi capaz de viver esse momento tão crucial, mas de fé, de confiança no Pai. Por isso Deus aqui contempla ainda, né, em Isaías: meu servo, o justo, fará justos inúmeros, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. E quem estava nesse segmento tão valioso, tão valoroso e penoso, se não era aqui sua mãe, sua irmã e suas amigas e o discípulo que Jesus amava? Eles estavam firmes ali com Jesus, foram até o fim, foi até a cruz, até o ápice, onde lá houve a derrota justamente do inimigo, a derrota do demônio. Por isso Maria permaneceu firme. Ela é esse coração da igreja que até hoje nos ensina: caminhe com meu filho, perseverem com ele, não desistam dele, não se afastem dele. Ele é a vida nova, ele é o libertador, ele é aquele que é capaz de fortalecer o coração. Por isso aqui a carta aos Hebreus apresenta que ele é esse que compadece, é esse que está unido a todas as pessoas necessitadas em qualquer circunstância. Por isso diz aqui: aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Como a gente avalia nesse período, nesse tempo agora de ontem para cá, o que foi que eu busquei de misericórdia? O que foi que eu busquei de compaixão? Eu fui atendido? Eu também fui forte também nas lágrimas, pedindo a Jesus clemência por mim e por tantos outros que sofrem? É por essa vida em Cristo que seremos mais do que vencedores. Ele não revida justamente nenhuma reclamação. Ele não discute com Pilatos quando pergunta: o que é a verdade? Ele é a verdade. Ele é a pureza do Pai. Ele é a vitória justamente daqueles que achavam que ia derrotá-lo. Por isso Jesus nos ensina com toda clareza que o seu amor está unido naqueles que cada vez mais se voltam com o coração ao seu corpo e sangue, se deixam tocar. A sua cruz é o retrato justamente dos que carregam até hoje tantos sofrimentos, tantas agressões, tanta violência, mas apenas pelo sofrimento da sua cruz são capazes de suportar. Jesus, as 3 vezes que caiu do caminho do Calvário, não foi buscar ali apenas em si mesmo, dizer: não me ajude, eu não quero ajuda, não toque em mim, eu sei me levantar sozinho. Ele se deixou tocar por Sirineu,
se deixou tocar por sua mãe, por Verônica, e aqui mostrando justamente que Ele é a vida nova, Ele é uma igreja que abre o coração para os sacramentos. Na cruz nós temos essa força de purificação e principalmente de salvação, porque na cruz nós já fazemos na primeira do batismo essa grande graça do caminho da vitória. Também recebemos também na unção dos enfermos, e na confissão a gente também tem a absolvição da cruz, que é justamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, aos seguidores de Jesus aqui, sejamos nós também, como José de Arimateia, como Nicodemos, que ajudemos as pessoas a serem consoladas em Jesus, os que se despedem de seus entes queridos, os que sofrem com tantas situações, às vezes em todos os perigos que a vida oferece, mas dá uma sepultura digna. Em oração a gente reza e pede a Deus que tenha compaixão daqueles corpos que nunca foram encontrados, mas que possam as suas almas estar descansando na eternidade. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, de muitas vezes não irmos de coração sincero em Cristo, às vezes para depositarmos um corpo de alguém na sepultura. Às vezes vamos distraídos, vamos de qualquer jeito, sem se compadecer de nada, principalmente quando foi às vezes assassinado, quando sofreu isso e aquilo outro, nas prisões também, Senhor. Tira de nós qualquer situação que às vezes a gente venha condenar os outros, venha denegrir a imagem de alguém. Jesus Cristo também recebeu o auxílio de José de Arimateia e de Nicodemos para ter uma sepultura digna. E assim, mesmo com essa força de fé, o perfume que foi colocado diante dele, Maria já tinha lá na casa de Lázaro, a irmã de Lázaro, já tinha colocado e passado todo no corpo de Jesus, representando o dia da sua morte. E que a gente tenha essa grande força de fé, que o túmulo vai estar vazio amanhã. Essa é a esperança, e com as mulheres nós também amanhã possamos hoje confiantemente ter a alegria de que tudo que eu busquei viver na quaresma, esses dias possa ser de vitória para mim, de fé, na esperança de que Cristo me salvará, libertando também muitos daqueles que eu estou buscando para a salvação. Com fé e confiança, fiquemos de pé e vamos de novo agora começar com as orações de toda a igreja, e assim a gente une com as preces aqui da carta aos Hebreus, dizendo que o Filho aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, e assim a gente possa confiante oferecer todas essas orações para a salvação de todos. E o de o Deus eterno. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno, Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, e conserve são e salvo à frente da sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo em seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os membros da igreja, oremos pelo nosso bispo, por todos os bispos. Oremos pelo nosso bispo Dom Paulo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel.
Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam para a fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que crerem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar com sinceridade de coração, encontrem a verdade, e nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis à vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não conhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolide por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vale pela segurança dos viajantes,
Repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos dar início ao momento da adoração de Cristo na cruz, honrando, adorando o Senhor. E o beijo da cruz a gente escolhe onde a gente quer dar, tanto faz na imagem como também na cruz. É sinal de adoração e de veneração também por toda a história de salvação de Jesus Cristo. Eu vou cantar em 3 tons e vocês responderão: vinde, adoremos. Eis o reino da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o reino da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Fiz meu povo eleito, dizem que te contristei, pois a morte me entregaste, em que foi que te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Traguei pela tua cruz, uma cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Só na cruz tu me exaltaste, quando eu tu me exaltei, porque a morte me entregaste, em que eu digo que faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Obedientes à palavra do Senhor e confiando em seu amor e misericórdia, digamos:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do perigo, sejamos sempre livres dos perigos e todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Dos convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de crer em minha palavra, mas eu tenho a sua palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Prova que amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a Vida pelo irmão. Este eu sou o meu novo mandamento: Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Oremos, ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação neste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã a gente reza às 4 da tarde a vigília
aqui com alegria e fé. No domingo às 8h30, normal, a grande festa da Páscoa já começando amanhã. Lembrando também que amanhã quem puder trazer uma vela e também um pedacinho de madeira, para que a gente, no momento do fogo, a gente possa colocar representando ali o perdão dos nossos pecados. Simbolizando nossos pecados, a gente vai fazer justamente com a bênção do fogo esse momento para a purificação de nossas vidas. Após essa oração agora, final, a gente saia todos em silêncio, em memória de Jesus Cristo, meditando e contemplando a sua misericórdia sobre nós pela vitória na cruz. Vai estar o corpo guardado hoje, mas amanhã a gente já vai estar com essa alegria da ressurreição. Mas sairemos também em recordação de todos aqueles que já partiram, que Jesus tenha na misericórdia a purificação, mas lembrando aqui desse grande amor que Jesus Cristo hoje por nós trouxe na salvação pelos nossos, perdão dos nossos pecados. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo aqui presente e os que nos assistem, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.